Essa história aconteceu no ano de 2005, eu e meu irmão morávamos com nossa mãe e eu era calouro e meu irmão um veterano de ensino médio. Nossa vida era bem normal e nossa mãe até que ganhava um bom dinheiro por ser promotora. Mas um dia, um caso que ela pegou, colocou toda a nossa família em perigo. No caso, minha mãe acusou um homem que tinha violentado uma mulher e esse homem tinha pego 10 anos na cadeia. Mal sabíamos que o filho desse homem frequentava a mesma escola que eu e meu irmão e que a família dele estava possessa com a minha mãe, mas quem estava com mais raiva era o filho desse homem, Kevin, que jurou fazer a vida da minha mãe um inferno. Eu e meu irmão não sabíamos de nada e as ameaças não eram novidade para nós uma vez que isso acontecia com frequência para promotores. Até que um dia, normal como todos os outros, para uma garota introvertida que sempre ia no banheiro quando ninguém estava por perto, mal sabia o erro que estava cometendo. Na nossa escola, as paredes eram feitas de vidro, então todos na sala sabiam quem estava andando nos corredores. Eu sei, eu também odeio as paredes de vidro. Mas Kevin deve ter me visto andando para o banheiro. Enquanto mexia no meu celular em um dos lavatórios quando ouvi a porta do banheiro abrir. Não pensei nada sobre isso, deveria ser outra garota indo ao banheiro para arrumar os cabelos ou que precisava fazer xixi. Mas dessa vez eu senti algo estranho, senti muito medo, foi bem instintivo e eu sentei na privada puxando os meus pés para cima. Assim que levantei meus pés eu ouvi uma risada e alguém me chamando pelo sobrenome com um tom malicioso e eu instantaneamente sabia que era um garoto. Esse menino começou a abrir lavatório por lavatório com socos, chegando cada vez mais perto do meu. Minha mente, aterrorizada com o que ele poderia fazer comigo se me encontrasse, tomou uma péssima decisão e eu pulei para fora do lavatório e corri por trás dele o mais rápido que eu podia. Mas infelizmente, não deu certo e ele pegou e me jogou no chão ladrilhado do banheiro. O rosto que me encarava ainda me assombra até hoje. Kevin estava em cima de mim sorrindo maliciosamente. Eu consegui me levantar e dei um passo para trás, conseguindo tirar um pouco das lágrimas da minha cara. Ele deu um passo para a frente e tirou uma pequena faca do bolso. A próxima parte da história aconteceu como se fosse um borrão para mim. Ele me disse alguma coisa sobre não gritar e tentou me jogar para a parede. Infelizmente, para ele, eu consegui chutar e gritar e socar, o que, acredito que não tenha causado muito dano a ele visto que eu era bem magra para quem tem 14 anos de idade e ele tinha 17 anos e era um jogador de futebol gigante. Acredito que eu só escapei porque algumas meninas entraram no banheiro dando risada no meio de todo aquele caos e começaram a gritar. Kevin ficou surpreso e eu consegui morder e escapar. Eu saí do banheiro chorando e gritando por ajuda. Corri até a sala de inglês que meu irmão, não percebendo o sangue que escorria do meu estômago e do meu ombro. Aparentemente durante a nossa luta, ele me esfaqueou. Os professores e os alunos agora estavam olhando pelo vidro e iam para o corredor para ver o porquê um grupo de alunas gritava. Eu comecei a ficar confusa no meio dos outros alunos, e talvez pela perda de sangue comecei a me sentir tonta. Acredito que os gritos não me ajudaram muito, bem como a tentativa dos professores de acalmar as outras crianças. Por sorte, no meio do caminho encontrei meu irmão, que me agarrou pelos ombros e daí tudo ficou turvo. Só sei do que houve porque meu irmão e meus amigos me contaram. De acordo com eles, eu desmaiei no meio do corredor assim que encontrei meu irmão. Assim que me viu sangrando, ele gritou para que alguém ligasse para a emergência enquanto tentava parar o sangramento. Meu irmão tem uma grande presença de espírito, porque assim que chamaram a ambulância ele começou a perguntar para as meninas que estavam gritando quem havia feito aquilo comigo. Kevin, por sua vez, continuava no banheiro. Meu irmão, então, saiu correndo atrás de Kevin e o encontrou no mesmo lugar com a faca ainda na mão. Possesso, ele partiu para cima mas foi segurado por outros alunos. Eu fui levada ao hospital e Kevin foi preso. A facada atingiu alguns órgãos e eu quase morri,
tinha apenas 40% de chance de sobreviver, então me colocaram em um coma induzido por causa da dor e para que eu não arrancasse nenhum equipamento de monitoração. Eu fiquei em coma por um mês, foi uma recuperação difícil, e por causa do trauma de quase ter sido esfaqueada até a morte dentro de uma escola, o acontecimento foi encoberto. Quando acordei, todos estavam proibidos de falar sobre o ocorrido, mas sabem como é, a fofoca rolou solta entre os alunos. Achei por bem terminar o resto do ano letivo em casa me recuperando para então voltar à rotina. Mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Por causa dessa experiência meu irmão se tornou superprotetor, minha mãe pediu demissão e ninguém nunca mais viu Kevin. Porém, agora como adulta, eu ainda tenho pesadelos com Kevin. Apesar de Kevin ter tentado me matar e me colocado num coma, eu espero que ele tenha melhorado e que tenha recebido a ajuda que ele claramente precisava. Mas Kevin, se estiver ouvindo isso eu te pergunto, você tem medo de facas? Porque eu ainda tenho medo de banheiros. Eu frequentei a escola com esse cara chamado Bob. Nós não éramos próximos, mas tínhamos alguns amigos em comum. Bob era um cara meio estranho, não sei se ele tinha algum problema para interagir com os outros ou sei lá. Enfim, no segundo ano do ensino médio ele começou a namorar uma amiga minha e estava tentando melhorar suas notas, e isso foi uma das últimas coisas que ouvi sobre ele. Anos se passaram e, 2 anos após a formatura, recebi uma ligação de Bob, do nada, me convidando para ir acampar com um amigo que eu não conheço. Segundo ele, era um lugar meio afastado e queríamos caminhar uns 5 quilômetros até lá. Ele tentou muito me convencer de que seria muito legal e divertido. Mas enquanto ouvia sentia que alguma coisa estava errada, principalmente porque não éramos muito próximos e não o havia visto por pelo menos 2 anos. Achei o convite estranho e o recusei. Naquele ano, em novembro, Bob estava nas notícias por ter matado seu colega de trabalho e roubado o dinheiro do carro forte em que dirigiam. Ele tentou fugir, mas foi pego no meio da estrada. A notícia havia sido chocante e bem acompanhada pelos jornais. No dia de seu julgamento, o promotor descobriu um diário no qual afirmava que ele e um amigo buscavam se tornar assassinos profissionais. E que haviam planejado uma viagem de acampamento para um lugar remoto para que pudessem treinar com alguém. Fiquei gelado. Descobri, no dia do julgamento, que era a viagem na qual ele havia me convidado e que a possível primeira vítima seria eu. Quando eu estava no último ano do ensino médio, isso foi em 2007. Do nada eu fui contatada um dia por este cara aleatório no MySpace, eu o reconheci vagamente, mas não o conhecia realmente. Ele me disse que me conhecia da escola e que eu tinha orientado em matemática algumas vezes. Este deveria ter sido o primeiro sinal vermelho de que algo estava errado. Eu odeio matemática e eu nunca ensinei ninguém sobre essa matéria. Eu disse que ele estava enganado, mas eu tentei ser agradável com ele e nós conversamos amigavelmente. Seu nome era Brian. Logo o cara começou a conversar comigo na escola, começou bem inocentemente. Ele estava me dando mais atenção do que eu queria dele, mas eu fiquei lisonjeada e não dei muita bola na época. Ele era 2 anos mais novo do que eu e eu imaginei que ele tinha desenvolvido uma queda por mim, principalmente porque nós dois éramos meio estranhos em comparação com as outras crianças no colégio. Era uma escola muito pequena, minha turma de formandos era de cerca de 40 pessoas e ele e eu éramos 2 de um número muito pequeno de crianças alternativas lá. Ele era gótico, enquanto eu era um pouco mais para o punk, nós dois amávamos a mesma banda. Imaginei que ele gostava de mim porque lá não tinham muitas outras meninas com gostos semelhantes ao dele. Em pouco tempo, ele começou a esperar por mim no meu armário todos os dias entre cada aula, ele começou a me seguir antes da escola e durante o almoço,
começou a vir as minhas performances do grupo de teatro da escola. Eu tentei ser educada, mas comecei a evitá-lo e iria para a mercearia local para almoçar, mesmo que fosse mais caro, porque os alunos mais novos não tinham permissão para deixar o campus. A situação continuou a escalar até o ponto em que ele estava assediando-me em todas as chances que eu não conseguia evitá-lo. Se ele estava esperando por mim no meu armário, ele diria algumas coisas explícitas para mim. Ele deixava sua namorada esperando desajeitadamente enquanto ele vinha me dizer aquelas bobagens. Felizmente minhas amigas estavam perto e vieram assim que o notaram conversando comigo, o que o fez correr para longe. Tão rapidamente quanto começou, as aproximações dele pararam. Um dia ele para de aparecer na escola. Eu estava aliviada, mas curiosa. Depois de cerca de um mês de ele ter ido embora, meu amigo mencionou ele na frente do meu pai. Meu pai também era o diretor da minha escola. Ele me questionou sobre o que aconteceu e eu acabei contando a ele toda a história. Meu pai parecia realmente perturbado. Eu perguntei a ele o que estava errado e ele me disse porque Brian esteve ausente da escola recentemente. Aparentemente Brian tinha amarrado alguns fogos de artifício a um gato e detonou-os. O gato explodiu. Brian foi pego e foi enviado para o reformatório juvenil. Foi depois de libertado enviado a um hospital psiquiátrico por seus pais. Depois que ele saiu, nunca mais ouvi falar dele, mas acredito que ele estava seguindo os passos de se tornar um psicopata. Quem sabe o que ele estava planejando fazer comigo? Preciso ser honesta, tive muitos encontros assustadores, conheci muitas pessoas aparentemente normais que fizeram coisas muito ruins. Às vezes, acredito ser amaldiçoada a fazer amizades com pessoas estranhas e toda essa situação que eu vou contar agora, começou quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Um dia, na escola, apareceu um aluno novo na minha turma. Eu era a típica gótica e ele era apenas um sonho de bad boy, daquele tipo que você lê nos livros, vários piercings e uma jaqueta de couro. Sem mais, me apresentei a ele algum tempo depois começamos a namorar. Ele será o ex nessa história. Agora, trago um pouco de contexto para a história. Eu cresci em uma casa com pais alcoólatras. Em outras palavras, eu cuidava de mim mesmo e às vezes ia para a casa de uma amiga porque um deles estava no hospital. Apesar do grande caos em que eu vivia, ainda ia para a escola diariamente e tinha notas até que decentes, em que pese a minha situação. Após mais uma internação de um dos meus pais e cansada de chegar em uma casa vazia, perguntei ao meu ex se poderia morar com ele por um tempo, vez que ele vivia perto da escola. Ele e seus pais me receberam de braços abertos, e nosso relacionamento já passava dos 5 meses, ou seja, já se tornava algo mais que simples paixonite. Mas assim que a paixonite foi passando, eu comecei a notar vários problemas sérios com meu ex. Os pais dele eram usuários de drogas pesadas e por vezes, eu tentava conversar com ele que olhava para o nada, como se eu não estivesse lá. Ele nunca foi abusivo ou malvado comigo, mas eu definitivamente comecei a pensar que tinha algo muito errado nele que começou a despertar. Desde que começamos a morar juntos, esse lado começou a se tornar bem evidente e era algo realmente assustador. Meu ex começou a me contar que ele se sentia possuído por algum demônio ou algo do gênero e que não conseguia controlar o próprio corpo. Durante esse período, nós dois começamos a usar drogas, faltar nas aulas e ele começou a ver ainda mais demônios. Em toda a honestidade, eu ainda não tinha percebido o tamanho da furada em que havia me metido quando fui morar com ele. Uma noite eu acabei adormecendo após ter fumado e visto um filme. Nós morávamos em uma casa grande, no porão que dava diretamente para o quintal, abaixo da onde os pais e irmãos dele. Por volta da meia-noite, eu ouvi o som mais sinistro que eu poderia ouvir em toda a minha vida. Eu fui acordada pelo meu ex que estava do meu lado na cama, convulsionando, com o corpo em posições estranhas e ele gritava assassino sanguinário. No começo, achei que ele estava tendo uma convulsão,
Porque já tive amigos que sofreram do mesmo mal e não interferi, apenas procurei o celular para ligar para a emergência. No que eu fui me levantar, ele me olhou nos olhos e parecia que todo o sangue do meu corpo tinha sido drenado. Eu nunca havia visto um olhar com tanto ódio. Após isso, tudo pareceu como lapsos temporais. Meu ex se levantou da cama como se fosse uma marionete com as cordas sendo puxadas, um sorriso torto e olhos que nunca deixavam os meus. Seus ombros estavam curvados e seu corpo se contorcia de forma estranha enquanto ele caminhava até mim. Eu ainda não consigo descrever o medo e terror que eu senti enquanto estava encurralada naquele quarto, com a porta no lado oposto. Eu sentia meu ouvido inchado e zumbido enquanto meu ex se aproximava cada vez mais de mim, novamente, nunca deixando de me encarar. Eu o empurrei, gritando e implorando para ele parar, mas ele parecia uma estátua de pedra, não se movia. Ele, então, começou a dizer coisas sem nexo, e por mais bizarro que parecesse eu sabia que ele estava tendo algum episódio mental. Nesse momento, eu realmente temi pela minha vida e, não sei o que houve, mas meus sensos pareciam mais aguçados. Então, percebi que havia uma pequena abertura na janela. Eu a abri com um soco e saí por lá, enquanto meu ex permaneceu em silêncio olhando para mim. Eu tenho quase certeza que fiquei aproximadamente 1 hora do lado de fora da casa, tendo uma crise de pânico, antes de tomar coragem e tocar a campainha. Um dos pais do meu ex atendeu e me olhou confuso, me dando um cobertor e me sentando no sofá do primeiro andar sem me questionar o que havia acontecido. Pela manhã meu ex apareceu como se nada tivesse acontecido. E não importa o quanto eu tenha perguntado sobre isso, ele apenas respondia que havia sido um pesadelo que eu havia tido. Após isso, conversei com uma amiga e fui para a casa dela. Terminei com ele 1 semana depois do ocorrido e assim que tive coragem de olhar para a cara dele. Por vezes, me pergunto que força maior com um péssimo senso de humor, me tirou daquela casa sã, enquanto assistia ao abuso de substâncias e doenças mentais se desenvolvendo. Precisei ir na psicóloga da escola que lhe contei que estava preocupada com ele ante a situação, mas apenas o fez ter raiva de mim depois do que aconteceu. Eu realmente comecei a ter pena dele, meio que o perdoei depois dele tentar entrar em contato comigo. Os anos passaram e eu ouvi cada vez menos dele, e a última coisa que eu ouvi foi que ele estava vivendo nas ruas como um viciado.